Se você já pensou em treinar todos os dias da semana, ou seja, de treinar de segunda a segunda sem fazer nenhum dia sequer de descanso, vem comigo que ao longo desse vídeo eu vou mostrar as vantagens e desvantagens em relação a seguir esse método. Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, o vídeo de hoje, como eu falei aí pra vocês, eu vou explicar as vantagens e desvantagens, ou os pontos negativos e positivos em relação a treinar todos os dias da semana, ou seja, de segunda a segunda, por exemplo, você não fazer nenhum dia de descanso, nenhum dia off, você realmente treinar todos os dias. Afinal de contas, será que vai ter vantagens ou eu vou ter desvantagens? Os pontos positivos são maiores do que os negativos? Enfim, vem comigo ao longo desse vídeo que eu vou explicar cada ponto deles aí, e aí com isso você vai finalmente concluir se vale a pena você seguir esse método aí de treino ou não. Bom, e aí é o seguinte, meus queridos, em relação a essa resposta, se vale a pena você treinar todos os dias ou não, ela vai ser um grandioso depende. Por que isso? Primeiramente, vai depender da cidade onde você mora, às vezes o tamanho da sua cidade. Existem academias, às vezes, que não abrem no sábado e no domingo, dependendo da região onde você está, às vezes é muito cedo, somente ali no período da manhã, né? Às vezes a academia em fim de semana costuma abrir entre 9 horas da manhã até 2 horas da tarde, por exemplo. É bem comum, assim, em cidades de tamanho médio, até pequenas. Então, talvez, pensando numa logística, numa questão, assim, de você se dedicar realmente a ir todos os dias na academia, vai ser algo muito corrido para você e muitas vezes você vai ter que deixar de fazer algumas coisas importantes para fazer o seu treino aí de 7 dias. Então, pensando nessa questão aí, muitas vezes pode ser inviável para você e aí dessa forma não vai valer a pena você conseguir treinar todos os dias. Mas vamos supor então que sua academia ela abre todos os dias, e aí você pretende treinar todos os dias. Quais vão ser, então, os pontos negativos e positivos em relação a pensar nisso? Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre os pontos negativos, primeiramente, e depois, lá para frente, eu vou explicar sobre os pontos positivos que, em contraparte, vai trazer essa questão. A primeira coisa, galera, é que, às vezes, dependendo da sua intensidade de treino, do seu volume de treino, você treinar todos os dias pode fazer com que a gente chama de overtraining. O overtraining, galera, ele é basicamente uma sobrecarga no seu treino de uma maneira negativa, que ao invés de você ter os benefícios ali do seu treino, você acaba tendo malefícios. Então você está treinando e você está piorando as coisas, sofrendo, por exemplo, catabolismo, não conseguindo render no seu treino, não conseguindo ter um bom desempenho e até mesmo um descanso adequado, porque você está um cansaço muscular, neuromuscular muito alto, e isso por conta dessa sequência de dias aí sem interrupções que você está conseguindo fazer os treinos. Então, às vezes, é estratégico você fazer um dia do descanso para você se recuperar realmente e aí conseguir treinar eficientemente nos outros treinos. Então, talvez você dormir de um dia para o outro para fazer um treino não seja suficiente para você conseguir se recuperar realmente. E aí, galera, com essa questão do overtraining, essa sobrecarga, né? O que pode acontecer muitas vezes é, consequentemente, um alto tempo de overtraining você sofrer algum risco de lesão por conta dessa sobrecarga excessiva. O que acontece, galera, dentro do treinamento é que ele, em curto prazo, ele realmente vai gerar malefícios na gente, porque ele é uma forma de sinalizar o corpo para se adaptar àquele estímulo que a gente está gerando. É por isso que você ganha força, é por isso que você ganha massa muscular, porque você sinaliza para o seu corpo que aquele treino está sendo pesado para a situação que você está, em toda a capacidade muscular, o volume muscular que você tem, tudo aquilo ali, e o seu corpo precisa se adaptar àquele estímulo. Então você começa negativo e aí você tem uma coisa que a gente chama de curva de supercompensação. Essa é a sequência assim, ideal dentro do treinamento que faz com que a gente se adapta e realmente evolua. E aí com o overtraining você nunca vai conseguir essa curva de supercompensação, porque você vai estar sempre entrando em queda constante ali por conta desse desempenho sequencial. E aí com isso, galera, o corpo vai dar sinais. Além dessa questão de, às vezes, cansaço físico, você pode também sofrer algum tipo de lesão, principalmente em regiões articulares ali principais, como o ombro, o joelho, e não só isso, a questão também do catabolismo, né, como eu falei para vocês. Você muitas vezes está estimulando tanto o seu corpo, mas você não está dando a dieta adequada e a recuperação adequada para ele, e isso faz com que você, ao invés de ter uma hipertrofia, que é ganhar massa muscular, um aumento do volume muscular, você, na verdade, vai entrar num catabolismo. Você vai perder massa muscular por conta desse excesso de treino. E aí, galera, essa questão também de se treinar todos os dias, ele pode ser prejudicial para principalmente indivíduos iniciantes. Talvez os indivíduos avançados, eles são mais adaptados já aos treinos e eles conseguem ter um rendimento ali naquele tempo. Mas se você é iniciante,
você pode sofrer aquela questão da dor tardia muscular, muito grave, o que vai te impedir de desempenhar nos outros dias de treino. Então o descanso ainda mais para o iniciante, ele vai ser mais importante ainda. E existe também uma questão, né, em relação a alguns estudos, você pode ver aí na internet também falando, em relação a volume de treino, que tem um outro lado, né, da galera do baixo volume, tem a galera também que defende o alto volume, né, dizendo que quanto mais você treina, maior o seu volume, maior os seus resultados. E de fato, alguns estudos apontam que quanto maior o volume, maior realmente o resultado de hipertrofia, por exemplo, se você for trazer algum comparativo. Porém, galera, é importante a gente entender o seguinte, que nós seres humanos não somos máquinas. A gente não vai estar 100% todos os dias para garantir um ótimo rendimento ali no seu treino. Então, às vezes, você num dia que não está bem descansado, você vai sofrer aquela questão do overtraining e você não vai conseguir desempenhar. E esse alto volume excessivo, ele vai realmente te gerar muito mais malefício. Então, assim, é um grandiosíssimo depende em relação a essa questão de treinar todos os dias e ainda mais treinar com alto volume. E aí, puxando o gancho já para as partes positivas, né, que vai estar no meio termo, é o seguinte, galera, tudo isso daí que eu citei, ele depende das variáveis que a gente vai estar levando em consideração, como volume de treino, intensidade, entre outros fatores. Então, assim, para você não colher esses malefícios de treinar todos os dias, você precisa se atentar a alguns pontos para você realmente ter o benefício e os pontos positivos de se treinar todos os dias da semana. Até porque, galera, existem sim treinos que eles são pensados mais do que uma semana. Existem, às vezes, alguns atletas, uma galera assim um pouco mais avançada, por exemplo, eles não têm o treino de segunda-feira, mas eles têm o treino 1. E aí, muitas das vezes, eles vão ter o treino 8, 9 e 10. Ou seja, eles vão mais dias do treino para treinar além da semana. Ou seja, então você tem 7 dias na semana, você tem o treino 10. Então você vai precisar ali de uma semana e meia para completar o ciclo do seu treino. Mas essa questão é um pouco mais para indivíduo avançado, a galera que já treina mais, que é algo mais específico. Para quem às vezes está começando a treinar ou não quer algo tão específico, que é um treino convencional, nada muito sofisticado, altamente preciso, por exemplo, você treinar todos os dias, você vai conseguir colher benefícios se você não tiver um alto volume em tudo. Ou seja, você ter a nossa famosíssima periodização adequada para você, estimulada para você. É importante você ter essa prescrição adequada para que você não sofra com essa questão de treinar todos os dias. Mas é sim possível, desde que aí o volume e a intensidade, entre outros fatores, sejam adequados para você. Então, o que pode muitas vezes acontecer, galera, é durante a semana você variar o volume e intensidade do seu treino, fazendo com que você consiga manter um ritmo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Imagina segunda-feira você começa com um treino mais leve, na terça já faz um treino mais pesado, e aí na quarta você faz o treino mais pesado realmente. E aí na quinta você vai diminuindo, na sexta também, no sábado, domingo, você diminui o seu treino e faz ali um volume mais baixo, um treino mais tranquilo. Ou seja, você consegue sim encaixar um treino de 7 dias, mas adequando aí as variáveis e os fatores que vão influenciar no seu desempenho. Então, você dentro de uma rotina de treino de 7 dias, por exemplo, você precisa colocar os treinos leves entre os seus treinos pesados, é um exemplo aí, para você conseguir realmente desempenhar igualmente nos treinos. E eu sei que acontece muito das pessoas é ignorar os treinos leves, isso principalmente na musculação, mas também na corrida, entre outros tipos de treino. Então, o treino leve, galera, ele é essencial para você se adaptar e recuperar o estímulo daquele treino mais pesado. É você fazer o que a gente chama ali de uma recuperação ativa, ou seja, é onde você vai ainda estar treinando, você vai ainda estar em atividade, mas com um volume baixo, uma intensidade baixa, para você ter uma recuperação daquele seu treino anterior. Dica também importante aí, se você quiser fazer os 7 dias aí de treino, né, ou treinos todos os dias, é você fazer uma variação dos grupos musculares. Então esse seria um ponto também interessante para você seguir, que é alternar, por exemplo, de um dia após o outro, entre membro superior e membro inferior. E aí com isso você vai estimular nada ou muito pouco o outro membro que você não está trabalhando naquele dia. E não só isso, uma característica interessante para quem quer treinar todos os dias é que você vai ter uma divisão de treino mais específica, então você consegue trazer uma ênfase melhor para alguns grupos musculares. Essa pode ser uma maneira estratégica de você conseguir desenvolver os outros grupos que você percebe que são mais fracos ou pouco desenvolvido em você. Então, um exemplo comparativo, né? Uma pessoa, às vezes, que treina 3 dias, ela não tem muito o que fugir ali de uma divisão ABC, por exemplo, tradicional. E isso faz com que a gente não consiga desempenhar uma ênfase tão grande em alguns grupos musculares,
porque a gente vai treinar outros ali na sequência. Já com a possibilidade de treinar mais dias, você tem essa possibilidade de deixar mais isoladamente alguns treinos. Então, um exemplo bem simples, né? Imagina que você não tem o ombro bem desenvolvido. Você pode pegar agora um dia desses 7 e fazer o dia do ombro, somente ombro, exercício para o ombro, e aí com isso você vai trazer uma ênfase para aquele grupo muscular e vai desenvolver ele melhor. E não só isso, galera, tem 2 pontos também positivos que eu vou trazer aqui para vocês de treinar todos os dias, que é o próximo, é você ter um gasto calórico maior ao longo da sua dieta. Então, para quem está buscando, por exemplo, emagrecimento, pode ser estratégico você treinar todos os dias, porque se você faz, por exemplo, 3 dias, você vai ter um gasto calórico ali daqueles 3 dias. Agora, quem faz 7 vai ter um gasto calórico maior. Mesmo que treine mais leve, no final do somatório, você vai ter um valor ali maior em gasto calórico. Então, isso pode auxiliar no seu emagrecimento. E o outro fator também é que as adaptações neuromuscular, você se adaptar ao exercício, aprender o movimento, vai ser uma maneira um pouco mais rápida do que quem treina com menos frequência. Até porque você vai estar treinando em uma quantidade de vezes maior, logo você vai aprender os movimentos, os exercícios mais rapidamente do que quem treina menos. E aí, galera, falado sobre esses pontos negativos e positivos, eu vou dar minha opinião em relação a esses treinos de todos os dias, né? Treinar todos os dias. Na minha opinião, quem tem a possibilidade, quem quer se comprometer a fazer esse tipo de treino, beleza, eu acho excelente, mas muito cuidado em relação a essa questão que eu já citei, que é a intensidade e volume de treino, porque ao invés de ser um aliado, pode ser ali algo prejudicial para você, mas você vai ter essas vantagens aí. Eu, particularmente, não faria um treino de 7 dias e não recomendaria para a maioria das pessoas, por questões, às vezes, galera, de cotidiano. Se você tem uma vida, às vezes, agitada no trabalho, em casa, com, às vezes, filho, com pais, enfim, independente de como é a sua vida, às vezes você se comprometer a treinar 7 dias vai ser difícil. Então você acaba um dia ou outro não conseguindo treinar por conta de um imprevisto e alguma coisa acontece. E aí, desse jeito, você acaba treinando 6 dias, 5 dias, que acaba sendo um treino mais convencional, onde a maioria ali costuma mais treinar na frequência. Mas, se você se comprometer, você conseguir fazer os 7 dias, pode ser sim interessante aí, desde que você tome cuidado com aqueles pontos que eu já citei. Eu, particularmente, nunca fiz 7 dias de treino. Eu sempre coloquei aí o dia de descanso, principalmente domingo. Domingo é um dia assim bem difícil para mim. Na maioria das vezes eu fico em casa, eu não gosto de sair para treinar, nem penso em treino, a verdade é essa. Eu realmente descanso totalmente para começar ali minha segunda-feira muito bem. Mas se você acha que é interessante colocar, vai fundo aí, não tem problema, desde que você leve aqueles pontos em considerações. Beleza? Então, galera, então assim, ó, treinar todos os dias tem sim as suas vantagens, pode ser interessante, mas respeite o seu próprio corpo e o seu próprio limite. Haverá sinais de quando seu corpo tá pedindo arrego ali e ele não quer seguir aquela sequência de treino. E é isso então, meus queridos, com isso eu vou finalizar o vídeo por aqui. Ó, eu esqueci de falar no começo do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhadinha aí no canal. Vídeo passado eu falei sobre o treino de barra fixa. Mostrei para vocês lá uma sequência gradual até você conseguir realizar as primeiras repetições daquele exercício. Tá bem bacana. E já finalizando esse daqui, você já vai para aquele vídeo lá que vai me ajudar bastante. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem bem e a gente se vê na próxima. Tamo junto e bom treino.